Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandra explicou-me, por excesso de gentileza, que, em outro tempo, recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Odelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro.
Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha próxima noite. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal Adelino-Raquel tomava refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodado em uma cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalma-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore, nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. E, repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos seus antigos erros. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você, por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação de ex-adversário, vítima em outro tempo de seu ato impensado. Não encontraria, talvez, as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência, não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso: observemos Adelino e Raquel, vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhámo-lo em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida:
Que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos essa noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando um novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondeu comovida: não sei, Joãozinho, ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo sob firme impressão, a genitora carinhosa esclarecia a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. A criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe, e tornou: que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar e repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente, transformado, e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido, estou, aliás, satisfeitíssimo. Como o último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca de companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante infantil, e assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa, perguntando: papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria acrescentou: já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito: mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou: meu Deus,
Guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas, e fixando ternamente o filho, murmurou: Estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada, agora, Adelino contemplou a companheira orgulhoso de possuir-lhe o devotamento e acentuou: A palestra do João fez-me enorme bem. Trazia ao coração desalentado o opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado da alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas e lutando a noite inteira em sonhos cruéis. A esposa, admirada, observou carinhosa: Creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente alguma coisa. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar, a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre no misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E, modificando o tom de voz, acrescentou: Admito, esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se o seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: Talvez não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? De olhos molhados e pensativos, prosseguiu: Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece. Ensinado a curvar-me diante da vontade do Altíssimo, sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me, confiante, ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência do pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura que sinto necessidade de retornar. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava o companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura: Volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E, procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecido e observou: Então, mamãe, farei todas as orações que já sei. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada.
Amigas e amigos ouvintes, aqui é Licurgo. Nós estamos hoje dando início ao capítulo 13. No encontro anterior concluímos o capítulo 12. Naquele encontro acompanhamos André Luiz visitando o departamento responsável pela elaboração do plano reencarnatório, pelo planejamento reencarnatório e, inclusive, nas questões da forma física, da organização do corpo físico. O André Luiz foi até esse lugar por sugestão do Alexandre, já que o Alexandre acompanhará o Segismundo, que pretende reencarnar no lar de Adelino e Raquel. Isso se dará a pedido do Herculano, um espírito amigo do Alexandre. E o Segismundo, assim como Adelino e Raquel, conforme informou o Alexandre, foram espíritos que ajudaram tanto o próprio Alexandre quanto o Herculano em encarnações anteriores. Observem como as redes de relações são importantes. Adelino, Raquel e Segismundo auxiliaram Herculano e Alexandre em uma encarnação anterior. E agora chegou a vez do Herculano e do Alexandre ampararem esse trio, porque eles passam por uma provação que necessita de ajuda. Se você teve a oportunidade de acompanhar o capítulo 12 e também o 11, já sabe que o Herculano pediu ao Alexandre que acompanhasse a reencarnação do Segismundo no lar do Adelino e da Raquel. Ocorre que, em uma encarnação anterior, o Segismundo, interessado na Raquel, assassinou o Adelino, que era então o noivo da Raquel. Em consequência, depois de grande perturbação no mundo espiritual, tanto Adelino quanto Raquel e Segismundo foram resgatados e levados ao mundo espiritual, tiveram a oportunidade de se entender. Lá no mundo espiritual, eles entraram em entendimento e fizeram um planejamento reencarnatório, de tal sorte que o Segismundo viria desta vez como filho do Adelino e da Raquel. Tanto o Adelino quanto a Raquel aceitaram esse projeto de vida, reencarnaram, se encontraram, casaram-se e agora planeja-se o retorno do Segismundo como filho dos dois. Ocorre que o Adelino ainda guarda em si uma certa prevenção contra seu assassino, o Segismundo, que será então seu filho. E ele está impedindo a aproximação do Segismundo. Olha que isso se dá de forma inconsciente. O Adelino, a Raquel, não sabem que fizeram um planejamento espiritual. Não sabem que o Segismundo virá para o seu lar, mas guardam recordações instintivas, particularmente o Adelino, da aproximação do Segismundo, da traição que o Segismundo lhes fez numa encarnação anterior. E essa situação está gravada, está dentro do subconsciente do próprio Adelino. E ele então, diante da aproximação do Segismundo, ele se protege, ele reage. Muito bem. A Renata já leu para nós o capítulo 13, ou melhor, a parte do capítulo 13 que interessa ao programa de hoje. Como vocês já sabem, cada capítulo foi dividido em várias partes, com o intuito de melhor aproveitar o tempo que a rádio nos fornece para apresentar o programa. A Renata já leu então a parte que nos interessa. E nós vamos então, nesse capítulo 13, encontrar o Alexandre e o André Luiz na casa do Adelino e da Raquel. Conforme relata André Luiz, eles chegam à casa do Adelino e da Raquel às 18 horas. E lá encontram, esperando por eles, o Herculano, aquele espírito que pedira o auxílio do Alexandre. E o Herculano avisa: olha, o Segismundo está aí dentro da casa. Você disse para que nós o trouxéssemos e ele está aqui. E o Alexandre então entra na casa, junto com o André Luiz, acompanhado pelo Alexandre. E lá eles encontram a família, Adelino, Raquel e o filho Joãozinho, um menininho que já está com eles, que é uma encarnação de um outro espírito que a princípio não tem ligação direta com essa história, mas o Joãozinho é o filho do casal. Num canto, André Luiz percebe
um espírito sentado em uma cadeira de descanso. Trata-se de Segismundo, o espírito que deverá reencarnar. A família está jantando e o Segismundo sentado em uma cadeira, assistindo, invisível aos olhos daqueles encarnados, é claro. E o Segismundo, ao ver o Alexandre, corre para ele e lhe dá um abraço, demonstrando toda a sua insegurança diante da situação que ele enfrenta. O que vale algumas palavras de encorajamento por parte do Alexandre para que o Segismundo se acalme. Pede, inclusive, ao Segismundo que se coloque no lugar do Adelino, que tendo ele um inimigo se aproximando, se ele estivesse reencarnado no lugar do Adelino, certamente se comportaria da mesma forma que o faz o Adelino. Observa-se, pela conversa, pelo diálogo, que o Segismundo está consciente dos seus erros. Ele sabe dos seus erros passados, sabe de suas faltas, mas também lembra-se que o Adelino prometeu recebê-lo e que agora, diante da recusa do Adelino, ele se sente enfraquecido. O que dá ao Alexandre a oportunidade de encorajar o Segismundo para que ele possa enfrentar, que tudo vai dar certo, como ele diz. Então os olhos se voltam para o Adelino, a Raquel e o Joãozinho que estão jantando. E observa-se que o Adelino responde apenas por monossílabos, por palavras curtas, às perguntas da Raquel, rompendo então a harmonia do lar. Porque quando ele faz assim, ele está apresentando a sua indisposição para o diálogo. E o Alexandre, então, diante disso, percebe que a situação é um tanto quanto grave, mas ele resolve interferir. Não diretamente no Adelino, porque observem bem, a situação do Adelino é de alguém defensiva, fechado em si, como que envolto em uma armadura. E nessa situação, quando estamos nessa situação, nós não damos ouvidos aos que estão à nossa volta, nem encarnados e nem desencarnados. Estamos armados, reclusos, incapazes de aceitar a orientação e a ajuda alheia. Portanto, o Adelino não é a pessoa certa para o Alexandre influenciar, mas também tampouco a Raquel, que já tem sua opinião própria, que já tenta conversar com o Adelino, que tenta tocar-lhe, que tenta convencer-lhe ao diálogo. O Alexandre sabiamente vai atrás do Joãozinho e o influencia, uma criança de 3 anos. E assim o Alexandre coloca sua mão direita sobre o coração do Joãozinho. Ora, bem sabemos que o coração representa a fonte dos sentimentos. E assim então, o Alexandre consegue influenciar o Joãozinho, que começa a fazer perguntas para sua mãe. Ele pergunta, por que o papai está tão preocupado? E a mãe, nesse processo, defende seu pai, sabendo de suas dificuldades do dia a dia, sabendo dos seus temores, das suas lutas. E o diálogo incentivado pelo Alexandre, de Joãozinho com sua mãe Raquel, vai aos poucos alcançando a emoção do Adelino, vai influenciando. E observem bem, primeiro o Joãozinho toca, através da influência do Alexandre, toca na questão de por que o papai está tão triste. E pergunta se ele está tão triste também quando está trabalhando. E diante da espontaneidade, naturalidade de seu filho, o Adelino se espanta. E começa então a mudar aquela sua condição de defensiva e começa a ficar mais suscetível ao diálogo. Até que, em um determinado ponto, o Adelino então dialoga com o Joãozinho, dizendo que não está triste, está apenas cansado. E aí então o Joãozinho, influenciado pelo Alexandre, pergunta ao pai por que ele não reza com eles. E aí então as barreiras criadas pelo Adelino são retiradas quase que por definitivo, e o Adelino está mais suscetível e o Adelino está aberto ao diálogo. Percebe que o seu filho crescera e que ele talvez não tenha percebido isso. E é nesse momento que o Adelino fala sobre o sonho que tem tido. Nesse sonho, uma sombra se aproxima dele e essa sombra lhe estende a mão como um mendigo
mas que ele foge então apavorado diante daquela sombra. Diz o Adelino que ele tem a impressão de que aquela sombra, aquele mendigo que lhe estende a mão em súplica, quer lhe assassinar pelas costas. Então ele foge. Ora, nós sabemos bem que quando dormimos, nós, espíritos, ainda ligados ao corpo físico através do perispírito, nos libertamos parcialmente e readquirimos uma grande parcela das nossas capacidades reais, as capacidades do espírito. E com essas capacidades, nós muitas vezes nos encontramos com os desencarnados com os quais vivemos em outras vidas, quer tenham sido amigos ou inimigos. E nesses encontros, nós então revemos situações, planejamos o futuro, recebemos um incentivo ou às vezes até fugimos apavorados do passado. E é o caso do Adelino. Foge apavorado com a presença do Segismundo. Pois que o Segismundo, então, está se aproximando do casal com o objetivo de reencarnar. Mas o Adelino o nega, o afasta, cria uma barreira contra ele. E essa é a situação que ele está vivendo. Quando ele revê em desdobramento durante o sono, em sonhos, porque os sonhos são as experiências que nós temos quando dormimos, quando o corpo físico dorme. Nós, espíritos parcialmente libertos, temos essas experiências e o sonho é a lembrança dessas experiências. O sonho é a lembrança dessas experiências. E o Adelino, então, ao ver o Segismundo, se assusta, atemorizado, lembra-se de alguma forma, mesmo que instintivamente, sem ser com clareza, que o Segismundo lhe fez mal em algum momento que ele não se lembra qual é. E assim ele corre do Segismundo, ele foge do Segismundo. E é isso que perturba o Adelino e que impede que a reencarnação se dê. E diante então das rogativas do Joãozinho, depois da conversa rápida que o Adelino e Raquel têm, e que o Adelino apresenta essa situação para Raquel, o Joãozinho, ainda sob a influência do Alexandre, conta com a presença de seu pai na prece noturna que todas as vezes a Raquel auxilia o Joãozinho a fazer. Então o Joãozinho afirma que conta com a presença de seu pai nas suas preces noturnas. E assim nós concluímos o estudo de hoje. Nós acompanhamos essa situação que muitas vezes deve ter acontecido com vários encarnados nos processos de reajuste reencarnatório, quando percebe-se a presença do inimigo próximo ao seu lar, sem saber que se trata de um inimigo, mas percebe-se instintivamente essa presença e foge da situação. Na semana que vem, no próximo programa, no próximo encontro, nós vamos acompanhar o desenrolar desses maravilhosos acontecimentos, que serão de grande aprendizado para nós. Contamos com vocês. Até o próximo programa.